Oi, gente! Tudo bem com vocês? Como vocês estão? O professor está morrendo de saudade. Espero que todos estejam bem. Vamos lá para mais uma aula online, né? Já que somos obrigadas a trabalharmos dessa forma, vamos continuar então com nossas aulas online. Nas últimas aulas, viemos falando sobre figuras geométricas. Vamos dar continuidade hoje a esse conteúdo. Hoje nós vamos falar sobre sólidos geométricos. Disciplina Matemática, professora Sheila. Vamos lá para mais uma aula? Antes, vamos só relembrar o que vimos na última aula, que foi sobre figuras planas e não planas, né? Figuras geométricas planas e não planas, né? Então, figuras geométricas podem ser planas ou não planas, né? As não planas também são consideradas figuras espaciais, tá? As figuras planas ou bidimensional 2D, por quê? Porque ela só vai ter dois lados, né? Possuem apenas duas dimensões, comprimento e lado. As figuras não planas ou tridimensionais 3D apresentam três dimensões, comprimento, lado e profundidade, certo? Só novamente, as planas, só dois lados. As não planas podem ter três lados, certo? Vejamos em um desenho a diferença das figuras planas e não planas. Então, figuras planas e figuras não planas, né? As figuras planas são as formas geométricas formadas por superfícies planas, como o quadrado, o retângulo, o círculo, né? O triângulo, elas são figuras planas, certo? Já as figuras não planas são os sólidos geométricos. Também são tridimensionais e possuem volume. Daí é o cilindro, a pirâmide, o triângulo, o trapézio, né? E assim vai. Vamos dar continuidade. Figura geométrica plana, só para a gente ficar bem ciente, né? Uma figura qualquer é plana quando todos os seus pontos situam-se no mesmo plano. Como tá ali o exemplo, tá? Todos os nossos pontinhos, sejam interno ou externamente, eles estão no mesmo plano. Isso são modelos de figuras planas, tá? As figuras planas com três ou mais lados são chamados polígonos. Então, quando a gente trabalha só com um lado, ela é uma figura plana. Quando a gente trabalha com três ou mais, desde o triângulo em diante, elas são chamadas de polígonos, ok? Então, agora, vamos falar sobre os sólidos geométricos. Ou então, como a gente falou antes, figuras não planas ou figuras espaciais, né? Também podemos dizer assim. Os sólidos geométricos são figuras espaciais planas, não planas, que, de acordo com suas características, podem ser classificadas em poliedros e corpos redondos. Isso daí está no livro de vocês, tá? Página 91. Os corpos redondos têm como principal característica a superfície arredondada, né? Como estão os nossos exemplos ali. A esfera, o cilindro, o cone, né? São corpos redondos, ok? Já os poliedros, poli, né? Muito, edros, faces, então poliedros é muitas faces, tá? Tem como principal características, né? Ter faces planas. Daí está ali, né? O retângulo, o cubo, a pirâmide, né? São todos exemplos de poliedros, ok? E para a gente saber, né, como tá, mas a professora já vai dar a atividade, a gente nem bem terminou, né? Só para a gente saber. Essa atividade é bem simples. Com o que a gente acabou de ver lá em cima, a gente vai só classificar eles em poliedros ou corpo redondo. É só isso que a gente precisa, tá? Só classificar eles em poliedros ou corpos redondos, ok? Essa atividade é bem tranquila, né? Vamos para o próximo. Prisma ou pirâmides, né? Observe o bloco retangular a seguir. Ele tem uma vértice, uma haste e uma face. Ele tem três partes, né? Então, ele tem um lado, um comprimento e uma altura, tá? Isso quer dizer, é a mesma coisa, né? A parte destacada em verde é uma face. Um bloco retangular possui 6 faces.
porque se a gente contar cada uma das partes dele, vai dar 6, tá? E o encontro das faces determina uma haste, é aquela pontinha entre elas, é um encaixezinho, tá? E o encontro das determina uma aresta, né? A professora já está se confundindo, né? O encontro das faces determina uma aresta. E o encontro da aresta determina um vértice, ok? A aresta é aquela parte comprida, tá? O vértice é a pontinha que encaixa entre um e outro, ok? Como esses fatos se repetem por todos os poliedros, podemos dizer que todos os poliedros possuem face, aresta e vértice. Os poliedros podem ser ainda classificados em prismas ou pirâmides, de acordo com sua característica, tá? As pirâmides possuem uma base, suas faces laterais são triangulares e todas as arestas determinadas pela face lateral possuem um vértice em comum, que é aquele lá no pontinho. Todos eles vão para o mesmo ponto, ok? Os prismas possuem faces laterais retangulares e duas bases idênticas e paralelas entre si. Paralelas é igual a gente viu já sobre as retas paralelas, tá? Então, são retas uma do lado da outra, são duas retas uma do lado da outra. Veja alguns exemplos de prismas e pirâmides, né? Então, todos que estão ali, ó, eles são prismas e são pirâmides, tá? As pirâmides, né, são aquelas que têm um ponto em comum, seja ela com mais lados ou com menos lados. E os prismas são aqueles que têm as vértices paralelas, né? As bases idênticas e paralelas, ok? Então, a nomenclatura dos prismas e pirâmides é feita de acordo com o polígono da base. Observe o quadro abaixo com exemplo de nomenclatura destes poliedros. Então, poliedros, né? O prisma e a pirâmide. Número de lado de base, 3 lados. É prisma triangular. 4 lados, prisma quadrangular. 5 lados, prisma pentagonal. 6 lados, prisma hexagonal. Mesma coisa vai acontecer com as pirâmides, tá? 3 lados triangular, 4 quadrangular, 5 pentagonal e 6 hexagonal. São a nossa sequência de nomenclatura, certo? Então, para a gente saber se vocês realmente estão compreendendo, vamos fazer as atividades. Como que a gente vai fazer essas atividades? Vamos lá, né? A primeira, eu pedi, é bem tranquilo as atividades, não é nada que vocês precisam apavorar, tá? Você já viu que os prismas e as pirâmides têm algumas características diferentes. Escreva duas delas. Então, vocês vão me dizer duas coisas que só tem nos prismas e duas coisas que só tem nas pirâmides, ok? Na número 2, se um prisma possui 6 arestas na sua base, como ele é chamado? A gente acabou de ver a nomenclatura ali em cima, tá? Na sequência, né? Quantos vértices ele possui, tá? Então, eu quero que vocês vejam isso. O vértice, gente, não esqueçam, é aquele pontinho que une duas arestas, tá? Então, é para vocês saberem, tá? Observe a pirâmide abaixo e responda. Letra A. Quantas faces, vértices e arestas tem essa pirâmide? Tá? Digam isso. Qual é a forma de sua face lateral e de sua base? Como é que ela é formada, né? Ela é formada por quê? Né? A forma, né, que ela é formada. Do que depende seu nome? Como podemos nomeá-la? Ela é o que, aquela pirâmide ali? É a nomenclatura dela. Eu quero que vocês me digam quantos lados ela tem, vocês já vão saber dizer, né? Quantas arestas ela tem, vocês já vão saber a nomenclatura, ok? Se uma pirâmide tem 10 vértices, quantas arestas e faces ela tem?
Então, uma revisadinha lá no que a gente já vem vindo e vendo, né? E digam pra gente, ok? Vocês não, antes de vocês virem me perguntar, vocês têm que lerem mais de uma vez para vocês entenderem. Depois vocês perguntam, ok? Preciso construir um cubo de arame usando 15 centímetros de arame para cada aresta. Quantos centímetros vou precisar? Se cada uma da aresta é cada reta, vamos dizer assim. Eu vou usar 15. Ó, o cubo tá ali do ladinho para vocês verem, ó. Quantas que eu vou precisar, ok? Certo, galerinha? Essas são as atividades que eu preciso que vocês façam, tá? Correção das atividades da aula anterior. Então, todas as correções. De qualquer forma, a resolução das atividades de vocês estão lá na página 298, tá? Para que vocês tirem todas as dúvidas. Mas aqui a professora sempre vai estar corrigindo. A pergunta 1 e a pergunta 2 era pessoal, tá, gente? Então, eu não considerei nada errado. Todas as respostas de vocês estão corretas. A pergunta número 4, ela já está respondida ali. Ela é plana. Por que que a figura é plana, né? Porque uma folha de papel, ela é plana, né? Ela não é não plana. Não plana é o sólido geométrico, é aquele que tem mais de um lado. Plana só vai ter um lado e uma altura, tá? Um comprimento, uma altura, tanto faz, certo? O número 3 pedia para a gente dizer daqueles itens ali embaixo, né? A letra E era quais que eram planas e a letra B quais que não eram planas. Então, a letra A tá aqui do ladinho ali, ó, as planas. Papel, folha de papel, superfície do tampo de uma mesa e tela de um quadro. Isso são planas. Agora, não plana. A lata de extrato de tomate, o dado, o tubo de cola, bastão, a garrafa de água são não planos, porque eles possuem mais de dois lados, ok? Na figura número 5 dizia o seguinte: são figuras planas ou não planas, tá? Daí ele diz em referência ao quê? Aquele ali é uma planta de uma casa desenhada num papel vegetal. É plana ou não plana? Se é só a planta, o desenho, ela é uma figura plana. Agora, a maquete dessa mesma casa, daí eles fizeram uma maquete. Ela é não plana, porque daí ela vai ter lados, ela vai ter altura, ela vai ter comprimento, vai ter 3 dimensões diferentes, ok? Dúvidas, a professora está à disposição. Mandem foto ao final da atividade no caderno, né, para a professora poder colocar presença. Lembrem-se, vamos estar iniciando um novo trimestre, então, e convém vocês já desde o início estarem em dia para a gente não precisar depois tá correndo atrás, certo? Bom estudo a todos e um beijo no coração de vocês, galera.